Pessoal, bom dia. Estão escutando? Bom dia. Estou escutando. Bom dia. Beleza. Começando nossa aula, hein? Ok. Ó, ficou a atividade, vamos fazer a correção, viu? Na verdade, assim, vocês vão falando aí, eu vou colocando aqui as respostas, tá bom? Vamos à nossa primeira questão aqui. E temos que determinar o quê, né? Temos uma pista circular com um raio de 50 metros e Pedro, 3 voltas no entorno aí dessa pista circular. E ele pede que você calcule aqui aproximadamente quantos metros, tá bom? Quantos metros ele vai percorrer ao redor dessa pista circular. Vamos à nossa resposta. Podem falar que eu vou colocando aqui, viu? Vamos, podem começar. Qual é a resposta dessa primeira questão? Como ficou o comprimento? Bora, gente, estou escutando rapidinho, tem muita coisa. Ok, que foi? Não escutaram? Vamos, resposta, primeira questão. Quem fez, fez como? Eu fiz 50 vezes 2, que é o diâmetro. Tá, aí você já quer usar o diâmetro, né? Então você já quer usar o 50 Sim. aqui. Vezes 2. Depois do 50. Vezes 2. Mas esse 50 vezes 2 não é já... Ah, tá. Entendi, desculpa. Você quer colocar 2 vezes R, o R é 50, é isso. Entendi agora. Então aqui, se eu for usar o diâmetro, eu vou usar o 100 direto. Tá bom. Sim. Depois... Aí faz 100 vezes π. 13, 14. Uhum. Que vai dar 314. Mais... Pode falar. Aí isso é uma volta. Como são 3 voltas, a gente vai fazer 314 vezes 3. Pronto. Que é igual a 942. 942. Então bate com a nossa resposta aqui. Se tiver dúvida, aí você pede para que a gente repita aqui o cálculo, tá? Mas é isso que a Ana fez aqui, ó. 2πr, ela prefere fazer 2 vezes r logo, que é o diâmetro, dá 100, vezes 314 dá 314. 314, como são 3 voltas, 942. Ok. Perguntas aqui, dúvida, você fala, tá? E bate com o nosso gabarito aqui, viu? 942 metros, tá? Isso é equivalente a 3 voltas, tá bom? Uma volta só foi os 314 metros. Dúvida? Se não, vou passar para a segunda. Dúvida, gente? Pergunta aqui? Não?
Então vamos para a segunda, né? Segunda questão. Quem vai fazer a segunda? Vamos. Segunda questão. Cadê a resposta? Comece por onde? Bora, gente. Desse jeito a aula não rende. E o tempo é curto. Um dos pneus de um caminhão dá 1.200 voltas quando ele percorre 6 km. Considerando π igual a 3,14, qual a medida aproximada do raio desse pneu? Abra o microfone e fale a resposta. Estou esperando. Gente, eu estou com 15 alunos na sala. Vamos? Eu coloquei a observação aqui, tá? Que 1 quilômetro é 1.000 metros, tá? Porque ele quer a resposta em metros, então não sei como você fez aí, mas talvez fique mais fácil transformar logo esses 6 quilômetros aqui em metros, tá bom? Mas fale como você fez. Gente, vocês não fizeram atividade? Fizeram. Então falem a resposta. Só abrir o microfone e falar. Começaram por onde? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou não? Gente, e aí vocês não estão me ouvindo, é isso? Hein? Segunda resposta, como ficou a segunda questão? Professor, essa eu não Oi. entendi. Essa você não entendeu? Alguém que fez? Alguém fez essa? Mas acho que a minha ficou errada. Não tem problema. Fala que eu coloco aqui, tá? Se tiver que corrigir, não tem Não, mas problema. nem deu o resultado que tá ali. Melhor não falar. Igualmente, Ana. Mas assim, ó, o resultado que tá aqui é o resultado aproximado, tá? Você não precisa ter encontrado 0,8. Esse 8 pode ter surgido aqui pela aproximação. É uma situação diferente, tá bom? Ok? Porque a nossa ideia aqui... Essa conta que eu fiz nem chegou perto. Mas aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu peguei os 6 quilômetros, tá? Como cada quilômetro tem 1.000 metros, então, se você tem 6 quilômetros, você terá 6.000 metros. Tá bom? Observa, quando você aplica isso aqui, é aquilo que a Ana tinha comentado na primeira questão. Quando você aplica essa fórmula, tá? Você calcula aqui o comprimento de uma volta, tá bom? Só que aqui dentro eu tenho 1.200 voltas. Então, 1.200 voltas para 6.000 metros. Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui, ó? Eu vou pegar e dividir aqui, tá bom? Eu vou fazer a divisão entre 6.000, são 6.000 metros, e eu vou dividir por 1.200 voltas. Quando eu faço isso, tá? Eu tenho aqui o comprimento, tá bom? De uma volta. Então, se você pegar 6.000 e dividir por 1.200, você vai ter 5 metros. Então, 5 metros indica o que pra gente, ó? Olha a ideia nossa, tá? 6 quilômetros são 6.000 metros, tá? Porque cada quilômetro tem 1.000 metros. Como aqui, esses 6 quilômetros, tá bom? Tá indicando, tá? Aqui, 6 quilômetros não é uma volta só, são 1.200 voltas. Para descobrir o comprimento de uma volta só, eu peguei 6.000 e dividi por 1.200. Então, quer dizer que uma volta só tem 5 metros. Pronto. No que isso aqui vai ajudar a gente? Se eu sei o comprimento de uma volta, agora eu posso fazer o cálculo do comprimento com 2π e encontrar o raio. Entendeu a ideia da questão? Ou ficou confuso aqui? Entendeu a ideia, gente? Entendeu até aqui o que eu coloquei?
O que que eu fiz primeiro? Peguei 6 quilômetros, transformei em 6.000 metros. Mas 6.000 metros não é uma volta só, são 1.200 voltas. Aí eu peguei 6.000, dividi por 1.200 e eu tenho 5 metros, tá? Então eu tenho 5 metros para uma volta, quer dizer que uma volta tem 5 metros. Se eu tenho o comprimento de uma volta, eu vou aplicar essa fórmula aqui agora, do 2πr, porque eu tenho o comprimento, que é 5, tá? Então, o C vale 5, vou dividir pelo 2, ou melhor, dividir pelo π, depois pelo 2, ou dividir pelo 2π, é você que sabe, tá? Então, quando eu fizer essa divisão pelo π e depois pelo 2, tá? Se eu dividir pelo π é diâmetro, e se eu usar o 2, eu já tenho direto o raio. Aí eu vou conseguir o comprimento aqui, tá? Do raio que está pedindo. Então, essa você deixa aqui e você termina aí depois, tá bom? Tem alguma pergunta aqui? Observe, eu não vou concluir aqui. Você vai concluir ela depois, tá? Qual foi a ideia inicial aqui? Pegou 1 quilômetro é 1.000 metros, então 6 quilômetros é 6.000 metros. Só que 6.000 metros não é uma volta. 6.000 metros aqui, ó, são 1.200 voltas. Quando eu dividir esses 6.000, que são 6 quilômetros, pelas 1.200 voltas, eu tenho um comprimento de uma volta. Então, uma volta tem 5 metros. Agora que eu já tenho o comprimento de uma volta, eu aplico a fórmula para descobrir qual é o raio do pneu desse caminhão aqui. Dúvida aqui? Não. Não? Olha, não concluí. Você vai concluir. Aí, caso tenha dúvida, tá? Na conclusão, na quinta, você me fala aqui, tá bom? Que aí vamos para a próxima agora. Professor, aí Oi. nessa aí eu fiz e tipo deu 0,8. Ok. Naquela. Não, tá, a nossa resposta tá aqui. Por que você não me falou Tipo, eu fiz. como você fez? É que eu achei que tava errado. Enfim, Pronto, eu aqui, ó. fiz 5 dividido por 6,28, né, do Pronto. pi, É que exatamente dá isso. 0,8. Pronto, é exatamente isso, tá? É essa a forma de fazer. Você vai pegar, dividir aqui, ó. Aí no seu caso, né? Se você dividir lá só pelo pi, né? Agora, tá, tá certo. Então, se você dividir aqui só pelo π, você teria diâmetro, depois dividiria de novo por 2. Como você usou já o 6,28, então já encontra o raio direto. Beleza, mas é essa a resposta. Então, quem não fez, fica aqui na aula de quinta, você me fala se teve dúvida ou não. Próxima resposta, cadê? Quem fez terceira? Um ciclista em uma prova de resistência percorre 500 quilômetros em uma pista circular. Lembrando que, nessa questão aqui, gente, quando eu fui cortar a questão, não apareceu isso aqui, ó, no de vocês. Vocês podem até questionar isso, porque na lista que eu mandei, aí não aparece o valor do PIC que você deve usar, tá bom? Então, nessa terceira aqui, ó, se você olhar, não aparece, use pi igual a tanto, é porque quando eu cortei, não foi esse valor aproximado aqui, tá bom? Alguém fez essa? Ou teve dúvida também? Quem fez essa ou não conseguiu fazer? Porque a gente começa e depois você termina. A ideia é essa. Vamos. Ó, temos o quê? Ele percorre 500 quilômetros em uma pista que tem 200 metros de raio, tá bom? Eu quero saber quantas voltas ele deu nessa pista, aproximadamente quantas voltas, tá? Lembrando que você pode calcular aqui o comprimento de uma volta, tá? E depois ir multiplicando para chegar lá nos 500 quilômetros. Você que sabe, é uma possibilidade. Uma possibilidade como? Eu fazer aqui, ó, comprimento igual a 2 vezes 3,14 vezes 1.200. Oi. O meu deu aproximadamente quase 400, mas não resultou em 400. Sim, mas é isso, sua resposta está correta. É porque como eu quero que você aproxime, deu 398, aí você vai jogar para os 400, que é o número mais Aí próximo que a gente tem aqui. Quer me eu fiz falar? igual a você, deu 1.259. Pronto, então vou Aí eu colocar aqui. Você começou assim, não foi? 2 vezes 3, 14 vezes 200, deu 1.000 e quanto? 1.259. 59. Lembrando que esse 1.259 seu é metros, tá bom? Depois, Isso. Aí depois eu fiz o 500 quilômetros
Então, você já vai usar esse 500 quilômetros para dividir. Aí eu dividi, só que aí, tipo, aí eu fiz em metros eles, e depois tá. dividi com 1.259. Pronto, muito bem. Então tá corretinho, tá bom? Então aqui você já está calculando para mim quantas voltas, tá certo? Porque você tem lá o 500, olha o que ela vai fazer com 500. Ela não pode usar o 500 agora, porque o comprimento dela foi metros. Aí ela vai transformar esse 500 quilômetros, colocar mais 3 zeros aqui, tá? Que multiplica por 1.000, acrescenta 3 zeros, tá? Então fica 500.000 metros agora. E você vai dividir pelo 1.259 que você E aí calculou dá aqui. Pronto. 98. Então, isso aqui deu 398. 398 é a quantidade de voltas, certo? Aí, como o valor mais próximo que nós não temos 398 aqui, a questão pede para você aproximar, o valor mais próximo de 398 que nós temos é 400. Então, nossa resposta é 400 voltas, que foi a quantidade aproximada de voltas que esse ciclista percorreu. Para essa distância aqui, de 500 quilômetros, com uma pista circular de 200 metros de raio. Tem alguma pergunta? Quem fez, a resposta foi essa ou foi diferente? E quem não fez, se não entendeu, se entendeu agora. Como foi feito aqui, tá? Partiu do comprimento de uma volta só, 2, 3, 14 vezes 200, que é o raio, achou 1.259 para uma volta. Foi necessário converter 500 quilômetros em metros, porque você usou o raio em metros aqui, ó. 200 metros, então você já usou o raio em metros. Então, quilômetro em metro não pode dividir, porque são unidades diferentes, tá? Aí você tem que transformar. Dúvida, eu posso passar adiante? Pode. Pode, então vamos para a próxima, tá? Próxima. Temos aqui, uma roda tem diâmetro igual a 80. Qual é a distância percorrida após 50 voltas? Essa é mais tranquila. Resposta qual é? Respostas? Vamos, gente. E não podemos demorar tanto. Já foi aí quase 20 minutos de aula. Nós estamos na quarta questão. Comprimento é igual a 2πr, porque eu quero saber qual a distância percorrida, né, pela bicicleta. Resposta. Vamos, pessoal, por favor, rápido. Não fizeram essa? Essa é tranquila para fazer. E foi? Vocês estão com o quê? Com vergonha de falar? Gente, resposta, não podemos demorar, é sério. Eu não coloquei o gabarito aqui não, ó. Vou montar o gabarito com vocês. Quem é o comprimento aqui? E que foi? Tô esperando. Vai. Eu não sei se a minha tá certa, mas eu vou falar como que eu fiz. Vá. Eu fiz 80 vezes 3,14. Ok. 80 vezes 3,14. Lembrando que a Ana sempre está utilizando o diâmetro, ela não está utilizando o raio. Quem usou o raio não usou o 80, usou o 40, mas que vezes 2 é 80. Vai lá, Ana. Sim, E deu 12.560. 12.560. E aí eu fiz esse vezes 50. Calma aí, viu, Ana? Mas eu não sei se deu 12.560. certo. O meu deu 251, alguma coisa. Tá, Vezes então. 2. É porque, Ana, 12.000 dá muito, né? Porque 80 vezes 3, 8 vezes 3 é 24, né? Ah, sim. Entendeu? Aí dá muito 12.000. Me Uhum. fala aí o outro valor que vocês falaram. 251,20. Pronto. Vírgula 20. Aham. Agora sim. Esse comprimento aqui, tá? Esse comprimento para a gente tem uma volta só. E precisamos finalizar com 50, viu? Então é 251,20 multiplicado pela quantidade de voltas que foram 50, né? Então vezes 50. Finaliza com quanto, hein?
Qual o valor? Qual a resposta final, gente? Fazer essa multiplicação aqui. 251 e 20 vezes 50 deu quanto? 12.560. Agora sim. 560. Ah, então tá bom. Calma, mulher, tava calculando. Eu esqueci de colocar essa parte, daí já foi direto. Poxa, então Eu falei como não é que dá. a sua estava errada não, viu, Ana? É porque você já me passou a resposta final, né? Então nós temos aqui 12.560 centímetros. Fechamos essa. Se tiver dúvida, fala para voltar. Se não, vamos adiantar aqui. Tem dúvida nessa quarta? Calculou o comprimento, multiplicou pelo 50 aqui, porque são 50 voltas. Ela prefere usar o 80, porque ela usa logo o diâmetro. Quem não usa diâmetro, usa 2 vezes 40, que é metade do diâmetro, que é raio. A ideia é essa. Sexta questão. Eu já calculei o raio aqui, tá? Porque, a princípio, eu estou acreditando que o cálculo de raio, o cálculo de comprimento está mais tranquilo. Então, eu já calculei ele aqui, ó. 2πr, quem é o raio? Porque ele diz que tem 18 quilômetros de perímetro, tá vendo? Perímetro é comprimento, é ao redor. Então, como tem 18 de perímetro, eu dividi por 6,28. De onde veio esse 6,28? Foi o 2π, porque π é 3,14. Aí deu 2,8. Na verdade, 2,866, né? Só que como depois desse 8 tem o 6, aí eu vou usar o raio aqui com 2,9. Mas se a sua resposta não está usando 2,9, não tem problema. Você pode me passar como você fez aí, tá? Mas a ideia inicial aqui que eu fiz foi o quê? Como eu sei que 18 quilômetros é o perímetro, é o comprimento, eu dividi o 18 por 6,28. De onde vem o 6,28? Foi o 2π, tá? Aí eu consigo aqui o raio. Então, quanto é que vale o raio? 2,9. Ok? Se tiver diferente esse cálculo inicial seu, não tem problema aqui em relação às casas decimais, tá? Se você tiver usado aí o 86 ou o 87, 86 não, é o 87 aqui com duas casas, porque depois tem o 6 ou até mais casas decimais. Ok? Vamos. Agora é com você. Como é que você calculou essa área? Cálculo, gente, da área agora do círculo. Lembrando que a fórmula é π vezes raio ao quadrado. Mudou. Π é 2πr é comprimento, πr ao quadrado é área. Como ficou aqui? Primeiro fazer como é que fala aqui, moço? O raio vezes o raio mesmo, que é o Tá raio ao bom. quadrado. Fica, Você usou 2,9, Cauã? sim, o Ah, então 19 que beleza. você colocou aí. Eu vou Fica colocar 8, logo. Eu vou colocar logo o 3,14 aqui, viu? Porque é o valor do tá, π, tá? tá bom. Então deixa eu colocar logo 3,14 aqui, que é o valor do π, multiplicado por 2,9 ao quadrado. Lembrando que ele está fazendo o quadrado primeiro, então vai ficar 3,14 vezes quanto, Cauã? 8,41. 8,41. Que deu quanto? E deu, fez o pi agora, 8,41 vezes 3,14. Sim. Deu 26,40 40. 4.074. Ah, tá. 4.074? 26,4.074. Ok. Aí observa, como aqui não tem decimal, a gente precisa aproximar, tá? E lá em cima tá falando que é para você aproximar, tá bom? Observa o seguinte, ó, aqui tá falando que você tem que aproximar, né? Tá pedindo para aproximar o valor. E aqui a regrinha nossa é o quê? Eu não devo usar casas decimais. Então eu devo tirar essa parte aqui que está depois da vírgula. Esse número que está aqui antes da vírgula muda ou não? Então a nossa regrinha diz o seguinte: quem é que está aqui? 4. Lembra lá da lista? Como aqui é o 4, continua sendo o 6. Então só a observação aí para não ficar confuso. Ó, eu vou tirar essa parte aqui, que está após a vírgula, tá? Esse número aqui que está depois do 6, quem é? O 4. Então aqui continua o 6. Então a nossa aproximação é para 26 quilômetros quadrados. Lembrando da outra observação nossa, tá? Esse quadrado aqui é para indicar que você está calculando área. Quando você não calcula a área, que é perímetro, você não coloca o quadrado em cima da unidade. Se tiver dúvida nessa, fale. Se não, vamos fazer a próxima. Não? Beleza. Próxima, como é que ficou? Resposta. 6 pessoas compraram uma pizza circular com 3
36 centímetros de diâmetro, tá? Resposta nossa. Professor, Oi. eu fiz assim. Primeiro eu dividi 36 por 6. Ok. Não, ok não, né? Desculpa. Eu pensei que você ia falar, eu dividi 36 por 2. Foi o que eu fiz. Eu dividi 36 por 2 e Isso. aí deu 18. Aí Aham. eu fiz o π vezes o r elevado a o raio, né? Elevado a 2. Então Que daí dá. vamos começar de novo, tá? É só a observação aí do 6, não vai ser a divisão por 6, porque são 6 pessoas, né? Quando se trata de diâmetro e eu quero raio, a minha divisão é por 2. Esse 6 vai ser usado lá no final, tá bom? O resultado final, que aí você vai dividir para 6 pessoas, cada pedaço, né? Então, voltando aqui, a nossa resposta é o quê? 3 e 14 do π. Aí você usou quanto por raio? Quanto foi o raio? Aí é 18. 18. Aí você pensa, de onde ela encontrou esse 18? Ela encontrou no 36 dividido para 2, porque é diâmetro. Agora, aqui ela não usa diâmetro porque está calculando área. Então é importante isso, tá? Aí ela calcula o 18 ao quadrado, que dá quanto? 324. E ela multiplica, que dá quanto? Aí eu fiz. Deixa eu ver. Não, aí dá 324, que daí eu dividi por 6, que deu 54. Ok, sua resposta final é 54. Agora, quem fez a multiplicação, você pode multiplicar aqui, né? Você vai multiplicar, vai ter o valor. Você tem o valor da multiplicação? O meu deu 1017, que eu fiz a Pronto. multiplicação. 1017,36. 36. 1017, né? 1017,36. Aí ela vai pegar esse valor aqui, 1017,36, tá? E vai agora sim, aqui é a área da pizza, tá bom? Como essa área vai ser consumida por 6 pessoas, aí vamos pegar esse valor, não, tem alguma coisa estranha aqui. Esse valor dividido para 6 vai dar 54? Só que ele deu muito mais. É isso que eu fiquei confusa, porque o resultado deu Pois é, porque 164,56. Isso. Professor, mas a questão não dá o valor de π. É verdade. Mas quando não dá, a gente já sabe que é 3,14, Ah, né? tá. Obrigado, viu? Obrigado. Ô, Ana, vamos corrigir isso, verdade. Desculpa, viu? Erro foi meu também, por não ter prestado atenção nisso. Essa observação aí, quem falou, tá correta, tá? A questão não traz valor de π. Como a questão não traz valor de π, o valor de π não vai ser substituído. Se o valor de π não vai ser substituído, aqui continua sendo π, ó. Pronto. Falta de atenção minha aqui também, tá bom? Então, a gente continua com 324π aqui. Agora, o 324π dividido Por 6, que dá 54. dividido por 6, que vai dar 54. Perfeito. Voltando para não ficar confuso, tá? Deveria ter me atentado para isso aqui. Aqui em cima, não vem em nenhum momento use π igual a tanto. Se não vem use π igual a tanto, nós devemos permanecer com ele aqui. Então, ele continua com a gente até o final. Então, nossa resposta final é o quê? 324π. Aí, pega esse 324, que vai ser dividido por 6, para a gente achar nossa resposta aqui, é 54. Gente, ficou confuso aqui? ficou não, professor. Ou não? Agora entendi. Foi o detalhe aí, tá? Eu deveria ter prestado atenção aqui nisso. Porque a questão não traz o valor do π. Se não traz o valor do π, nós devemos continuar com o valor do π. Agora é o seguinte, tá? Você me falou sua resposta e foi quanto? Quando você substituiu? Foi quanto a resposta? Eu? Sim, 100 e quanto? Foi 164,56. Tá, porque se eu pegar 54 vezes, tá, 3,14, dá 169. Mas está próximo, né? 164 O assim. meu deu 169,56. Aí, tá vendo? Aqui, tá vendo? Então, esse 169, ele não tá errado, não. Ele tá certo. Agora, ele tá certo se você, né, atribuir o valor de 3,14 para o π.
Tá bom? Então, na verdade, nós podemos pensar assim, são duas respostas, são essa resposta 54π não tendo valor aproximado e 169,56 tendo valor aproximado de 3,14. Então, pense que pode ter essas duas possibilidades aí, tá bom? Ficou confuso aqui? Não? Podemos fazer a próxima? Sim? Ó, lembra que o 18 é metade de 36, que é diâmetro, e o 6 foi usado no final. E o valor do π não teve observação aí, tá? Não aparece que use π igual a tanto, então termina com π, como está no gabarito aqui. Próxima questão. 8. Oitava questão. Resposta. Vamos, gente. Vocês querem ficar o quê? Até 10h30, 11 horas, né? Eu fiz Você calculou uma volta primeiro, Ana? Eu fiz 200, esse 200,96 dividido por 4. Muito bem. Que é igual a quanto? 50, alguma coisa aí? 50,24. Pronto. E quem é esse 50,24? Porque, ó, se você tem... O comprimento. Comprimento. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Você dividiu por quanto? Dividido por 3,14. Posso colocar 6,28 logo? Sim. Esse 6,28, você entende que é... É para dar o raio. Isso, para achar o raio direto. E dá quanto? 8. Deu 8 fechado? Uhum. Beleza. Se tiver dúvida, fale. Ela calculou primeiro aqui uma volta, ó, dividindo o comprimento que ela tem pela quantidade de voltas. Então, ela tem que uma volta é 50,24. Pegou, dividiu por 6,28, porque já é direto, que é 2π. Ah, por que 6,28? É porque o π é 3,14. Se o π fosse 3, não seria 6,28, tá? Então, tem que prestar atenção no valor do π, tá bom? E fazendo essa divisão, tem o raio igual a 8, tá? Fechado aqui. Dúvida, você vai falando aí, tá bom? Aqui é uma questão, se repete, tá bom? Já fizemos. Lembra lá, já fizemos assim, né? A segunda questão. Lembra lá que eu calculei dividir 6.000 por 1.200, deu 5 metros para uma volta, tá? Aí eu usei esse 5 e aqui dividi por 3,14. Então dá 1,6 metros de diâmetro, tá? Mas a diferença para a questão 2 é que lá na questão 2 pede o raio e aqui pede o diâmetro. Então aqui eu dividi só por 3,14 e já achei o diâmetro direto de 1,6. Então aqui eu já trouxe a resposta porque é a mesma questão, só que lá pede o raio e aqui pede o diâmetro, tá? Então lá você divide por 6,28, aqui você divide só por 3,14 que já acha o diâmetro direto. Dúvida, você fala, tá bom? Próxima. Quero que você me fale quanto vale a área de um de uma coroa circular, tá? Coroa circular é o que está em azul aqui, é o espaço entre dois círculos, tá bom? Então, você tem um espaço vazado no meio, e esse espaço azul aqui, ó, que contorna esse círculo do centro aqui, é o que a gente chama de coroa circular. Então, quero que você me fale qual é a área dessa parte azul. Resposta, vamos. Vai cair, você vai voltar de novo, hein? Vamos, gente, rápido. Como eu falei, o tempo é curto. Cadê a resposta? Começo por onde? O π é 3,14. Lembrando que aqui era para aparecer o OA sendo 8, mas dá para perceber que o 8 e o 3, o OA é o maior, né? Então, o OA é 8 e o OB é 3. Em relação ao raio, né? Está partindo do centro para a borda. Então, o raio, o maior é o 8 e o menor é o 3. Resposta, cadê? Vê se eu consegui fazer só uma parte. Vale. Eu fiz o raio é 8. 8 ao quadrado? Daí vai dar 3,14? Tá. Mais. Peraí.
Aí eu fiz o pi, o 3,14 vezes 64. Deu quanto? 64. Que deu 20.096. 20.096? Isso. Tá muito 20 mil, não tá não? 20 mil. 20.096. Eu acho que tá muito. É 60 vezes 3, né? É Não? 200,96. Então tá bom. Beleza. Vamos. Pode me falar o outro, tá? E aí a gente finaliza aqui. Qual é o outro cálculo que você fez? Oi. Eu ainda tô com dúvida em como você pega o raio da questão sem ela falar, no caso. Porque você colocou 8 ao quadrado e não... Tá, beleza, então. É porque aqui, ó, nesse caso aqui, Cauã, como aparece a figura, tá? E assim, ó, na figura abaixo, né? Então aparece a figura para mim. Então aqui tá o centro, ó, no meio da figura. E aqui tá o OA. Aqui a questão, Cauã, deveria realmente tá falando assim, tá? O OA mede 8 e o OB, tá bom? Mede 3, tá certo? Só que aqui dá para a gente perceber o seguinte, que como aparecem apenas esses dois valores e a questão se trata de círculo aqui, de circunferência, os dois serão raios, tá bom? Porque aqui é o valor do π. Aí eu falei em relação ao maior e o menor pelo seguinte, qual é o maior segmento que nós temos? O A, e o maior número é o 8, tá certo? E o OB é o menor, então o raio menor será o 3. Então aqui faltou só eu falar assim, ó, que o OA mede 8 e que o OB mede 3. Agora, em relação a identificar, olhando para aqui, para a figura, você consegue identificar, porque você sabe que o meio é o centro e que se o segmento parte do centro e toca na borda é raio. Então você sabe que esse tracinho é raio e que esse tracinho é raio, tá bom? Não sei se sua dúvida está sendo essa. Acho que eu consegui achar a área, Ah, então beleza. Me fale aí qual. mas não tenho certeza. Ah, Eu fiz 200,96 dividido por pi. Não, tá? Não? O nosso segundo cálculo é qual? Porque nós fizemos o cálculo da primeira área. A primeira área é o seguinte, a primeira área é como se você não tivesse esse círculo aqui, ó. Você não considera esse aqui. Então, é como se isso aqui tudo fosse azul, ó. Então, esse valor de 296 é tudo, toda a parte azul, incluindo o centro, tá bom? Incluindo o centro. Então, esse primeiro cálculo, ele diz para a gente o seguinte, 200,96 é uma área total, incluindo essa parte branca. Então, é como se essa parte branca também fosse pintada de azul, tá bom? Então, dá 200,96. Agora, nós vamos fazer um segundo cálculo, que é o qual? Quem fez? Segundo cálculo. Agora eu tenho que fazer o cálculo da área do círculo menor, que Pronto. está dentro do círculo maior. Pode ir falando que eu vou copiando aqui. A área Uhum. é igual a 3,14 Sim, vezes 3 ao quadrado. sim. 3 ao quadrado foi o 9, né? Isso. Temos E 3,14 vezes 9 dá dá quanto? 28,26. Pronto. E você finaliza como aqui? Quem é a Agora área azul? subtrai. Pronto. Então, a área azul é igual a quem? 296, né? Vírgula 96 aqui. Subtraindo por 28, né? 28, 26. Qual é a sua resposta final aí? Deu quanto? 100 e quanto? Qual a resposta final aqui? Subtrai dá quanto? 172,7. Então volta, viu, Ana? Veja se você compreendeu o que foi feito aqui. O primeiro cálculo aqui nosso, 200,96, é como se não tivesse o círculo do meio, tá bom? Aí vamos fazer um segundo cálculo agora para o círculo do meio.
tá? Como eu quero saber essa área de fora, é só eu pegar a área toda e tirar essa área aqui de dentro, que foi a subtração que nós fizemos. Então, qual é a área da coroa circular? É 172,7, que é a diferença entre o todo tirando a parte do meio. Vejam se compreenderam o raciocínio aí que foi usado. Ok? Aqui? Sim? Se cair, vai voltar, hein? Já tô sabendo. Próxima. Precisar voltar nessa, você fala, que a gente refaz os cálculos. Esse 8 foi o raio da maior, o 3 foi o raio da menor aqui, tá? Do círculo maior do círculo menor. Faz o cálculo das duas áreas e faz a diferença. Aí a resposta está aqui, ó, 177,2. Próxima. Quem fez essa? Considere aqui que os ponteiros, né, do relógio, um é da hora e outro é dos minutos. Se você fez diferente, aí você me fala como você fez. Resposta, gente. Vamos. Alguém fez essa? Sim ou não? Professor, nesse caso, a questão também não dá o valor de π, né? Não dá o valor de π, né? Mas, você tem razão, não dá o valor de π, mas isso depois, como você vai fazer uma razão, tá? É até melhor não ter dado o valor de π, tá bom? Porque lembra que razão é uma divisão. Então, como vamos fazer a divisão, tendo valor, nas duas vão aparecer o mesmo valor do π. Então, você vai cortar, você vai perceber isso, tá? Então, você pode calcular sem o valor do π mesmo. Vamos lá? Tem a área da... Porque aqui nós temos duas circunferências, viu? Apesar de que, na segunda circunferência, que é de raio 2, você não tem uma volta completa. Isso a gente vai ter que discutir. Só que na de raio 3, nós temos uma volta completa. Porque a minha ideia é o quê? Ponteiro dos minutos e das horas. Então, nós temos que trabalhar com a ideia de que o ponteiro dos minutos, né, dá uma volta completa e o ponteiro das horas não dá uma volta completa. Tá bom? Aí vamos discutir isso. Qual é a área que o ponteiro, tá bom, dos minutos aqui, né? Ele está colocando, ó, quanto de área esse ponteiro ao dar uma volta completa percorre e quanto de área, quando ele percorrer uma volta completa dos minutos, ou das horas, percorre quanto de área, para a gente fazer a razão. Professor, Oi. nessa questão vai ter que considerar a velocidade que cada um completa uma volta inteira? Não. A ideia nossa inicial é o quê? Vamos pensar aqui no ponteiro dos minutos, tá? O ponteiro dos minutos, porque ele faz assim, os ponteiros de um relógio medem 3 e 2. Em uma hora, tá? O ponteiro maior varre e percorre uma área A e o ponteiro menor varre e percorre uma área B. Quer dizer, passou uma hora. Passou uma hora. Se aqui eu estou considerando o ponteiro dos minutos e das horas, se passa uma hora, tá bom? O ponteiro Então, o primeiro faz 360 graus. 360 graus, é uma volta completa. Então, quer dizer E que é no uma caso, esse área vai ser a completa. circunferência. Aí vai ser a circunferência completa, tá bom? Então, vamos calcular logo ela, tá? Vamos calcular logo essa primeira situação com raio igual a 3, considerando que quem tem raio igual a 3 é o ponteiro dos minutos, tá? Então, é quem? É o π, tá bom? É o π que multiplica o raio, mas quem é o raio? 3 vezes 3. Pronto, então é 3 ao quadrado aqui, tá? Aí aqui, 3 ao quadrado para a gente é 9, então quer dizer o que para a gente? Que em uma hora, o ponteiro dos minutos vai percorrer uma área equivalente a 9π, tá bom? Agora devemos calcular qual é a área que o ponteiro das horas, tá bom? Qual a área que o ponteiro das horas vai percorrer? Lembrando que quando o ponteiro dos minutos percorre 360 graus, o ponteiro das horas não percorre 360 graus. Mas nós podemos calcular como se ele percorresse uma volta completa. Vamos calcular aqui, ó.
Se o ponteiro das horas percorre uma volta completa, qual é o cálculo que nós temos? Raio vezes 2 ao quadrado. Pronto, então nós temos o π vezes r quadrado, né? Tá. Então nós temos o É verdade, é π vezes r ao quadrado. Como o seu raio é 2, 2 ao quadrado é 4. Então nós temos o quê? 4π. Tá certo? Só que esse 4π aqui, tá bom? Esse 4π aqui é para 360 graus. Ou seja, é uma volta completa. Mas esse ponteiro das horas, que eu estou fazendo aqui embaixo é o das horas, tá? Ele não percorreu uma volta completa. Ele não percorreu 360 graus. Ele percorreu quantos graus? 180. Se ele percorresse 180 graus, digamos, pensa aí, ó, A os gente tem dois... que dividir 360 por 3? Por que o 3? Ah, então... Ah, não sei, só pensei Ó, isso. imagine o ponteiro o ponteiro do relógio marcando o meio-dia, digamos, os dois em cima do 12, né? Tá certo? O ponteiro dos minutos volta para o 12. Tá certo? É uma hora completa. Já o ponteiro das horas pula do 12 para 1. Consegue imaginar isso? Eu estou falando para você o seguinte, ó, que se você partir da ideia de que é 12 horas, os dois ponteiros estão aqui, ó, tá? Enquanto o dos minutos percorre uma volta completa, então percorreu isso aqui, ó, em relação à área, 9π, tá certo? O ponteiro das horas sai do 12 e passa para o 1, para aqui no 1, ó. Aí eu quero saber o seguinte, lá no ponteiro dos minutos é 360 graus, uma volta completa. Eu fiz a mesma coisa com o ponteiro das horas, considerando uma volta completa foi 4π, mas para 360 graus. Só que ele não deu uma volta completa, ele pulou do 12 para o 1. Quantos graus tem aqui? 6. Por que 6? A gente teve uma aula uma vez que falava que Hum, a distância dos graus era de 6. Você lembrou bem, nós já tivemos uma aula sobre isso, né? Mas e o seu raciocínio da divisão que você ia falando? Porque quando a gente pensa aqui no 30 graus aqui, ó, Mariana, tá? Ah, tá, é que é das horas, não é dos minutos. Porque assim, quando a gente pensa, que a Mariana falou, ó, 360 graus é uma volta completa, só que as horas nós temos o quê? 12, né? Se a gente pegar aqui 360 e dividir por 12, nós temos quantos graus? 30. Então quer dizer que esse ponteiro aqui, tá bom? Esse ponteiro das horas, se ele dá uma volta completa é 4π, mas ele não deu uma volta completa, tá? Ele percorreu só 30 graus. Então são quantos πs? Qual é a área agora? Qual é a conta que eu posso fazer aqui que pode me dizer isso? Porque eu estou com essa relação aqui, ó, de 360 graus. Se fosse uma volta completa com raio igual a 2, seria 4π. Mas não foi uma volta completa. Foram quantos graus? 30. E isso é quantos πs? O x. Ok? Entendeu a ideia aqui? 360 graus é 4π, que é uma volta completa. Só que esse ponteiro ele não se desloca a 360 graus, só se desloca a 30, porque é uma hora, tá? Aí eu vou fazer a regrinha de 3 aqui, ó. 360 é 4π, 30 graus é x, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, cortar. Aqui é 3, vou dividir para 3 aqui, dá 12. É 12. Aqui eu vou dividir para 4, dá 3. Tira esse 4 daqui, tá? Então, esse x aqui, ele vai ser quem, ó? Aqui sobrou 3x, 4 vezes 1, 4. Então, sobrou 3x igual a 4. Ou seja, 4 sobre 3. Então, nós temos como resultado 4π sobre 3. Volta aqui para ver se não ficou confuso, tá? 360 graus, se esse ponteiro tem 2 centímetros de raio, 360 graus, uma volta completa, um círculo completo, né? Qual é a área? 4π. Tá? Agora, se ele se desloca só 30 graus, qual é a área? X.
Você pode multiplicar assim, tá? Sem fazer a simplificação. Mas é que eu quero fazer a simplificação porque não dá para escrever aqui, fica melhor simplificar, tá? Corta 0 aqui. Aqui por 3 dá 1, aqui dá 12. Simplifica 12 por 4, que vai dar 3. E aqui por 4 dá 1. Tá bom? Então, na verdade, não tem nem o 4 lá que eu coloquei, porque esse 4 já foi eliminado aqui. Então, vai ser 3x igual a i. E corrige aqui, porque eu cortei o 4 com 12, tá? Então, o x é igual a π sobre 3. Então, esse vai ser o comprimento não, essa vai ser a área para π sobre 3. Então, essa vai ser a área para o ângulo de 30 graus, que foi o deslocamento do ponteiro das horas. Tá confuso aqui, gente? E tá confuso ou não? Ah, e se estiver confuso na segunda, né? Que hoje é quinta. Perdi. Na segunda a gente volta a comentar essa questão aqui e a 2 lá, tá certo? E... Professor, Oi. aí no final fala para determinar a razão entre as áreas A e B. Uhum. Aí, no caso aqui, você calculou a primeira área, que foi 9π, né? Então, razão é divisão. Então, a gente vai ter que dividir 9π pela segunda área. A segunda área nossa foi π sobre 3, tá? E é até bom você ter perguntado que volta a ideia da substituição, tá vendo? Porque se você tivesse substituído aqui, tá? Você ia multiplicar por 9, você ia pegar o 3 e 14, dividir por 3, ia dar uma conta bem maior para você. Já ao não fazer a substituição aqui, o que acontece? Esse π com esse π você vai cancelar, porque é o mesmo. Então, só vai sobrar 9 e 1/3 aqui embaixo, tá bom? Então, fica combinado para a gente voltar. Você vai tentar fazer essa questão sozinho? Aí, na quinta, a gente volta e comenta ela, tá bom? Calma aí, eu não sei o que foi que aconteceu hoje. Será que a gente está tendo mais tempo? É que não caiu para voltar. Aí é o seguinte, tá? Para a próxima aula vai essa atividade aqui, viu? Aula de segunda, ó. Observa, com o uso de uma calculadora, tá? Aí você vai, ó, raiz de 2 com 10 casas decimais após a vírgula. Raiz de 2 é a mesma raiz, só que com 7 casas decimais, com 2 e com 3 e com 1, tá bom? Né, a próxima aula é segunda, professor. Você falou que era quinta. Não, eu falei assim, de quinta que eu tô perdido, entendeu? Aí, assim, aqui você calcula com a calculadora, viu? Raiz de 2, com 10 casas, com 7, com 3, com 1. Depois, raiz de 10, é o mesmo processo. Raiz de 15, 10 de 6, raiz de 200, raiz de 98, com a calculadora, viu? Aí, olha a quantidade de casas decimais que você deve colocar após a vírgula. Lembrando das regrinhas de aproximação, tá? E, além disso, dê uma olhadinha aí, pesquisa para mim esses dois números aqui, viu? O número de ouro, qual é o valor aproximado dele, se você achar alguma coisa da história e a letra que representa, tá bom? E o número de Euler, tá? Também, valor aproximado, a história e a letra que representa esse número aqui. Então, se tratando de números irracionais, assim, que usam letras para poder, enfim, você referenciar o número, né, como o π, existem esses outros dois aqui, que é o número de ouro e o número de Euler, tá? Então é bom você saber também a letrinha que representa cada um e o valor aproximado de cada um. Então, para quinta fica essa atividade e a gente volta a comentar aquela questão lá do ponteiro do relógio aqui, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Nenhuma? Se não tiver, temos que terminar a aula que eu vou começar com a outra turma. Não, gente. Então, tchau para vocês, tá? Até. Tchau. Um ótimo dia, professor. Vocês também. Aproveita a semana de vocês aí, né? Tchau. Semana do estudante aí. Tá bom. Tchau. Até segunda, viu? Não esqueçam de fazer as atividades, tirar dúvida. Tchau. Tá. Tchau. Tchau.